Esse tipo de equação exponencial aqui, nós temos que utilizar uma estratégia chamada mudança de variável. Seja muito bem-vindo ao CPTEC, eu sou o professor Luiz Antônio. O segredo é você reescrever essa equação colocando no lugar desse 4 aqui, 2 elevado ao quadrado. Então, vamos ficar com a seguinte configuração: 2 elevado ao quadrado elevado a x, menos 2 elevado a x, vamos repetir, menos 2 igual a zero. Na outra linha, observe que aqui nós temos a propriedade potência de potência. O expoente de dentro vai multiplicar pelo expoente de fora. Então, vamos ficar com 2 elevado a 2x e o restante vamos repetir. Agora, esse 2 elevado a 2x, nós vamos escrever da seguinte forma: 2 elevado a x elevado ao quadrado. E o restante vamos repetir. Entendeu qual é o procedimento? O procedimento, na verdade, é você trocar esse expoente aqui, o 2, que está dentro do parêntese, pelo expoente x que está lá fora. Vamos ficar assim. E agora que nós vamos fazer a mudança de variável. A mudança de variável acontece da seguinte forma: fazendo 2 elevado a x igual a y, observe que nós vamos ficar com uma equação do tipo equação do segundo grau. Vamos ficar com y ao quadrado menos y menos 2 igual a zero. Uma equação do segundo grau bem tranquila de resolver. Ela tem as seguintes raízes: 2 e menos 1. E agora a gente volta para essa configuração aqui. Sabemos que 2 elevado a x é igual a y. O primeiro valor de y que encontramos foi o 2. Portanto, 2 elevado a x é igual a 2. Com isso aqui nós temos uma equação exponencial bem tranquila de resolver. As bases são iguais e ambas são positivas. Portanto, nós desconsideramos as bases e igualamos os expoentes. Encontramos com isso a primeira raiz da nossa equação exponencial original, que é essa equação zona aqui, que a gente tinha lá no início. A outra possibilidade é que 2x seja igual a menos 1, mas nesse caso aqui não existe valor de x tal que 2 elevado a x resulta em menos 1. Portanto, a única solução dessa equação exponencial é x igual a 1. Outro exemplo para você ficar forte nisso. Quero encontrar o valor de x que satisfaz essa equação exponencial aqui. Nesse caso aqui, nós podemos escrever esse 9 que você está vendo aqui, como 3 ao quadrado elevado a x. Observe que tem um expoente x aqui, você não pode sumir com ele. E esse 3 elevado a x mais 1, podemos escrever da seguinte forma: 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Isso igual a 4. Na próxima linha, você vai trocar esse expoente 2 que está aqui dentro do parêntese com esse expoente x que está fora do parêntese. Então, vamos ficar com 3 elevado a x elevado ao quadrado. Aqui nós vamos ficar com 3 elevado a x vezes 3. Esse 4 está lá no segundo membro positivo, ele vai aparecer no primeiro membro negativo. E agora sim, nós vamos fazer a substituição ou mudança de variável. Vamos ficar com a seguinte equação: k ao quadrado mais k vezes 3 menos 4 igual a zero. Claro que nesse caso eu substituí o 3 elevado a x por k. E aí você encontra uma equação do segundo grau bem tranquila de resolver aqui, k ao quadrado mais 3k menos 4 igual a zero. Resolvendo essa equação do segundo grau aqui, nós vamos encontrar dois valores para k, que eu vou chamar de k1 e k2. As raízes dessa equação são menos 4 e 1. E agora a gente volta nessa equação aqui, que originou essa equação do segundo grau. Vamos lá. A primeira possibilidade para cá é menos 4. Então, temos que 3 elevado a x é igual a menos 4. Então, nesse caso aqui, não existe
um valor de x que satisfaz essa equação exponencial. A segunda possibilidade é que 3 elevado a x é igual a 1, e essa aqui sim a gente consegue resolver, pois esse 1 que você está vendo aqui, ó, você vai escrever como 3 elevado a 0. Como aqui as bases das duas potenciações são iguais e ambas são positivas, nós desconsideramos as bases e igualamos os expoentes. Portanto, chegamos à conclusão que o valor de x que satisfaz a nossa equação exponencial original é zero. Vamos para um exemplo agora um pouco mais difícil. 4 elevado a x mais 1 mais 4 elevado a 3 menos x igual a 257. Primeira coisa a fazer é desmembrar esses expoentes aqui, ó, x mais 1 e esse 3 menos x aqui. Eu vou escrever dessa forma: 4 elevado a x vezes 4 elevado a 1 mais 4 elevado ao cubo vezes 4 elevado a menos x igual a 257. Na outra linha, vou escrever 4 elevado a x vezes 4, até porque 4 elevado a 1 dá 4. Aqui eu vou escrever 64. E aqui eu vou aplicar a propriedade do expoente negativo. Observe que esse 4 elevado a menos x aqui, ó, ele está no numerador com expoente negativo. Se ele aparecer no denominador, o expoente vai mudar o seu sinal. Então, vamos ficar com 64 dividido por 4 elevado a x. Isso igual a 257. Aqui é que eu vou fazer a mudança de variável. Observe que onde aparece 4 elevado a x, eu vou colocar p. Então, nós vamos ficar com a seguinte equação. Aqui vai ficar p vezes 4. Aqui vai ficar 64 dividido por p. E aqui nós vamos repetir o 257. E agora, nessa equação aqui, eu vou multiplicar a equação toda por p, considerando que p seja diferente de zero. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Multiplicando a nossa igualdade toda por p. Olha o que vai aparecer aqui, ó. Nós vamos ficar com 4p ao quadrado mais 64 igual a 257p. Repetindo, peguei cada termo dessa equação, peguei o p vezes 4, que é a mesma coisa que 4p, multipliquei por p, obtive 4p ao quadrado. Peguei o 64 dividido por p, multipliquei por p, ficou apenas o 64. E peguei esse 257, multiplicando por p, ficamos com 257p. E agora eu vou escrever essa equação na forma da equação do segundo grau. Claro, né? Aqui, ó, 4p ao quadrado menos 257p mais 64 igual a zero. Então, nós temos que resolver essa equação do segundo grau que você está vendo aqui, ó, na incógnita p. Puxando para o lado aqui um pouquinho, vamos resolver aqui em cima. Resolvendo essa equação aqui do segundo grau, você pode tentar fazer por soma e produto, pode ser fórmula de Bhaskara, você escolhe, tá bom? Eu sei que nós vamos encontrar as seguintes raízes. P1 e P2. 64 e 1/4. Observe que como P é igual a 4 elevado a x, nós vamos agora encontrar os valores de x aqui. Então, a primeira possibilidade é que 4 elevado a x seja igual a 64. Então, 4 elevado a x vai ser igual a 4 elevado ao cubo, pois 64 na forma fatorada fica 4 elevado ao cubo. Como as bases são iguais aqui, ó, e ambas são positivas, nós desconsideramos as bases e igualamos os expoentes. Encontramos aqui, então, a primeira raiz da nossa equação. A outra possibilidade é que 4 elevado a x é igual a 1/4. E aí, nós podemos escrever dessa forma: 4 elevado a x igual a 4 elevado a menos 1. Como as bases são iguais e ambas são positivas, a gente desconsidera as bases e iguala os expoentes. Portanto, nesse caso, x é igual a menos 1. E com isso, nós encontramos as duas raízes da nossa equação original. Conjunto solução, então, a gente pode escrever dessa forma: menos 1 e 3. Então, espero que essa aula tenha sido de grande valia para você. Se você gostou, dê um like e inscreva-se no canal.
Grande abraço e até a próxima aula.